Shalom do Pai, querido povo de Deus. Vamos continuar nossa leitura do livro A Selva, nossa meditação. Hoje, falando sobre consequências funestas da impureza. Nós falávamos no capítulo anterior sobre o pecado da impureza na vida do leigo, mas de modo especial na vida do sacerdote. E hoje vamos ver quais são as consequências. Examinemos agora os estragos que o pecado desonesto causa na alma e principalmente na alma do padre, a cegueira do espírito. Primeiro que tudo, o pecado cega o espírito e faz ele perder de vista Deus, as verdades eternas. Segundo Santo Agostinho, a castidade faz que os homens vejam a Deus. Pelo contrário, o primeiro efeito do vício impuro é a cegueira do espírito, cujas consequências no sentido de São Tomás são cegueira do espírito, ódio a Deus, apego à vida presente, horror à vida futura ou desesperação de salvação. A impureza, afirma Santo Agostinho, rouba-nos o pensamento da eternidade. A primeira coisa que faz o corvo, quando encontra o cadáver, é arrancar-lhe os olhos. O primeiro mal que a incontinência faz à alma é tirar-lhe a luz das coisas divinas. Quantos exemplos desta triste verdade! Vede Calvino, primeiro inclinado para a vida eclesiástica, pastor de almas, tornado depois, por essa paixão infame, o chefe de uma heresia. Henrique VIII, primeiro defensor da Igreja, depois seu perseguidor. Salomão, que começa por ser um santo e acaba por um idólatra. O mesmo acontece de contínuo aos sacerdotes impuros. Caminharão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Desgraçados, no meio das luzes, das missas que celebram, das orações que recitam, dos funerais a que assistem, permanecem cegos, como se não acreditassem nem na morte que os espera, nem no juízo em que hão de prestar contas, nem no inferno que será a sua herança. Parecem feridos desta terrível maldição. Que o Senhor te faça louco, cego e delirante, de modo que andes as apapadelas como o cego nas trevas, e não possas trilhar o caminho direito. Esse lamaçal infecto em que estão engolfados a tal cegueira os reduz, que depois de terem abandonado a Deus, que os havia sublimado acima dos astros, não pensam mais em prostrar-se aos seus pés, a lhe solicitar perdão. Não terão o pensamento de voltar para o seu Deus, porque o espírito de fornicação está no seio deles, e não conhecem o Senhor. Como diz São João Crisóstomo, nada mais pode alumiá-los, nem as advertências dos superiores, nem os conselhos dos bons amigos, nem o temor dos castigos, nem o perigo de serem desonrados. E será para admirar que eles não vejam mais? Caiu sobre eles o fogo, e não viram mais o sol. Que fogo? Pergunta o doutor Angélico, senão o da concupiscência. Depois, noutra parte diz, o vício da carne extingue o juízo da razão. Os prazeres impuros não deixam mais na alma sentimentos senão para os deleites carnais. Pela sua deleição brutal, faz este vício perder ao homem até a razão. A ponte, como diz São Jerônimo, a ponto de se tornar pior do que uma besta, donde resultará que o padre impuro, cego pelas suas impurezas, nenhuma atenção prestará, nem aos ultrajes que faz a Deus com a sua conduta sacrílega, nem ao escândalo que dá aos outros. Chegará mesmo a celebrar missa com pecado na alma. Que admira? Quem perdeu a luz facilmente, se deixa ir a toda espécie de mal. Se se quer encontrar a luz, é necessário aproximar de Deus, diz o salmista. Mas que nenhum outro vício, porém, a impureza afasta o homem de Deus, diz São Tomás. Por isso o impuro se torna semelhante a um bruto, incapaz para o futuro de compreender as coisas espirituais,
Não compreende o homem animal as coisas do Espírito de Deus. Nada lhe faz impressão, nem o inferno, nem a eternidade, nem a dignidade sacerdotal. Segundo Santo Ambrósio, começará talvez a duvidar da fé. Desde que uma pessoa começa a entregar-se à luxúria, começa a afastar-se da verdadeira fé. Oh, quantos desgraçados padres, transviados por este vício, acabaram por perder a fé. Assim como a luz do sol não pode penetrar num vaso cheio de terra, assim a luz divina não brilha numa alma habituada aos pecados da carne. O habitudinário levará consigo para a sepultura de seus vícios. Para a sepultura os seus vícios. Os seus ossos se hão de encher dos vícios da sua juventude. Os vícios da juventude são os vícios vergonhosos, vícios que dormirão com ele no pó. Como está a alma desgraçada, acabará por se esquecer de Deus no meio das suas impurezas. Também Deus a esquecerá e permitirá que ela fique abandonada nas suas trevas, visto que me esquecestes e me atiraste para trás das costas, arrasta tu também o estigma da tua perversidade e das tuas abominações. São Pedro Damião explica assim: os que lançam a Deus para trás das costas são os que se deixam arrastar pela luxúria. Conta o padre Catânio que um pecador que vivia em relações criminosas foi advertido por um amigo para que emendasse sua vida, se não queria condenar-se. Ele, porém, respondeu-lhe: meu amigo, por uma tal mulher, bem se pode ir para o inferno. Sem dúvida, para lá foi esse miserável, porque foi morto. Um outro, e era padre surpreendido, em casa de uma dama, a quem pretendia seduzir, foi obrigado pelo marido dela a ingerir um veneno. De regresso à sua casa, deitou-se no leito e contou ao amigo a desgraça que lhe tinha acontecido. O amigo, vendo-o prestes a expirar, exortou-o a confessar-se sem demora. Mas ele respondeu-lhe: não, não posso confessar-me. Só tenho um favor a pedir-te. Diz a senhora que morro de amor por ela. Pode ir mais longe uma cegueira do que esta? A obstinação da vontade. O segundo efeito do pecado impuro é a obstinação da vontade. Diz São Jerônimo que o que se deixa cair na rede do demônio não se escapa dela facilmente. E em Santo Tomás lê-se que nenhum pecado dá tanta alegria ao demônio como o da impureza, porque a carne está muito inclinada para este vício, de modo que os que se nele caem muito facilmente, muito dificilmente se levantam. É por isso que São Clemente de Alexandria chama a impureza uma moléstia incurável, e Tertuliano chama um vício sem conversão. São Cipriano chama-lhe a mãe da impenitência. É quase impossível, dizer São Pedro de Blois, vencer as tentações carnais quando se está escravizado pela carne. Conta o padre Bedirmã que um certo jovem caía com muita frequência no pecado da impureza. À hora da morte, fez uma confissão, acompanhada de muitas lágrimas, e morreu deixando a todos grande esperança de ter sido salvo. No dia seguinte, porém, o confessor, ao dizer missa por ele, sentiu que lhe puxavam pela casula. Voltou-se e viu um fumo negro, de onde saíram centelhas de fogo. Em seguida ouviu uma voz a dizer-lhe que era a alma do jovem defunto, que depois de receber a absolvição dos seus pecados, fora de novo tentado nos últimos momentos, tinha consentido no mau pensamento e se tinham condenado. O profeta e o sacerdote estão manchados. Eis porque o caminho deles será como um atalho escorregadio e coberto de trevas. Serão impelidos e cairão. Tal é a desgraça final dos padres impuros. Caminham em trevas por uma via escorregadia, e são impelidos pelos demônios e pelo seu mau hábito
para o abismo. Por isso lhe é quase impossível escapar à ruína, os que se entregam a este vício. Diz Santo Agostinho, em breve encontrai um hábito, que preste se torna em necessidade de pecar. O gavião que se repasta, sôfrego da carne podre, deixa-se matar pelo caçador, mas não abandona a sua iguaria. É o que acontece ao impuro de hábito. E quanto à obstinação dos padres, escravos deste vício vergonhoso, é ainda mais invencível que a dos seculares. A razão disto é ou porque recebem luzes mais abundantes para conhecerem a malícia do pecado mortal, ou porque a impureza neles é muito maior crime. De fato, eles não ultrajam somente a castidade, mas a religião, por causa do voto que fizeram, e as mais das vezes ferem também a caridade para com o próximo, porque quase sempre a impureza do padre origina grande escândalo nos outros. Refere Dionísio Chatreux, que um servo de Deus, levado um dia em espírito pelo seu anjo ao purgatório, vira lá uma multidão de seculares que espiavam as suas impurezas, mas poucos padres. Perguntou a razão e foi-lhe respondido que um padre impuro dificilmente chega a arrepender-se de verdade, e por consequência esses padres quase todos se condenam. A condenação eterna. Finalmente, este vício execrável conduz o homem, e sobretudo o padre à condenação eterna, de São Pedro Damião, que os altares de Deus não recebem outro fogo senão o do amor divino, de modo que todos aqueles que lá sobem, com uma chama impura no coração, devem ser atormentados pelo fogo da vingança divina. E ajunta que todas as obscenidades do impuro se hão de demudar um dia em pez, que nas suas entranhas alimentará eternamente o fogo do inferno. Oh, que terríveis castigos reserva Deus para os padres impuros! E a quantos padres este pecado há precipitado no inferno? Diz ainda São Damião, se o homem do Evangelho que se tinha apresentado no festim nupcial, sem o vestido conveniente, foi por isso condenado às trevas, que há de se esperar aquele que introduz na sala do festim celeste, longe de lá brilhar pela riqueza da veste nupcial, se mostra conspurcado com a imundice abominável de uma luxúria espantosa? Conta Barônio que um padre que tinha passado uma vida licenciosa viu a hora da morte. Durante a sua agonia, uma multidão de demônios que vinham contra ele, então voltou-se para um religioso que lhe assistia e pediu-lhe que intercedesse por ele. Um instante depois, disse-lhe que já estava no tribunal de Deus e exclamou: cessai, cessai de orar por mim. São inúteis as vossas orações, estou condenado. Escreve São Pedro Damião que na cidade de Parma, um padre e uma mulher foram feridos de morte repentina, no momento em que se entregavam ao crime, ou seja, ao pecado. Nas revelações de Santa Brígida, lê-se que um padre impuro, estando no campo, fora fulminado por um raio, que só lhe reduziu a cinzas as partes íntimas e lhe deixou intacto o resto do corpo. Prova evidente de que Deus o tinha castigado assim, em razão da sua incontinência. Em nossos dias morreu também, repentinamente, um padre no meio do crime, e para cúmulo de desonra, foi exposto à porta da igreja, no mesmo estado de desnudez em que tinha sido encontrado em casa da sua amante, da sua cúmplice. Como os padres impuros desonram a igreja com seus escândalos, o Senhor lhes inflige o castigo que merecem, tornando-os os mais vis e desprezíveis de todos os homens. É precisamente o que ele declara pela boca de Malaquias, falando dos padres. Desertastes do caminho, escandalizastes a muitos, a quem ensinastes a lei. Por isso vos humilhei e entreguei o desprezo de todos os povos.
o Senhor nos dê a graça também de, como São João Maria Vianney, também conhecido também como Padre Curandares, São Curandares, ele falava que a alma pura, a alma que se deixa ser tocada e alcançada pelo Senhor, quando vive a castidade, o próprio Senhor se contempla nela, porque ela se torna um espelho do próprio Deus. Também analisando na teologia do corpo, é muito belo quando um grande teólogo dos Estados Unidos ele fala o seguinte, um teólogo que aprofundou-se na teologia do corpo, de São João Paulo II, que quando Deus nos criou por amor. E quando Ele nos olha, Ele enxerga a si mesmo em nós. Muito em consonância com aquilo que São João Maria Vianney já havia falado. Que Deus, olhando para o homem, enxerga-se. E ele fala que isso não é de forma figurada, de fato. O próprio Senhor se enxerga no homem que luta para viver a castidade. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro. Amém.